Acho que a essa altura do campeonato já dá pra falar desse filme, já que toda a polêmica dele já passou e a poeira já baixou um pouco. Então bora falar sobre o novo live action de Branca de Neve, um filme que já praticamente lançou flopado. Então vamos ver o que aconteceu para esse filme ter sido essa bomba e se ele foi tão ruim assim. Quando se trata de adaptações em live action, o público já fica com o pé atrás, podendo ser uma bomba ou algo à altura da obra original. Porém, na maioria das vezes, ou pelo menos nas mais marcantes, acabou sendo uma bomba, como Dragon Ball Evolution, Death Note e O Último Mestre do Ar. Já em relação às adaptações da Disney, o buraco é mais embaixo, já que apesar de ter algumas adaptações muito boas como Mowgli, a Disney veio numa sequência de live actions que não agradou muita gente, como Mulan, Pinóquio, Dumbo, Adão e o Vagabundo e por aí vai. A coisa já estava ruim, mas nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E eis que então anunciaram um live action de Branca de Neve, com a atriz Rachel Zegler interpretando a Branca de Neve e com a Gal Gadot interpretando a Rainha Má. E só aí já dá para entender o porquê a indignação do público. Fato é que a Rachel Zegler não se parece com a Branca de Neve da animação, e apesar de muita gente criticar a aparência dela, eu não acho que seja esse o X da questão, até porque, na minha humilde opinião, eu não acho ela feia como estão falando, mas as falas dela e certos posicionamentos tornaram ela feia. Sabe aquele caso de uma pessoa que é muito bonita na aparência, mas quando ela abre a boca pra falar sai tanta abobrinha que ela fica feia? É exatamente isso que eu vejo que aconteceu entre a Rachel Zegler e o público, onde ela mostrou certos posicionamentos, tanto políticos quanto ideológicos, que desagradaram a maior parte do público, o que até então é algo que eu deixo passar, ainda que eu não concorde. Mas em relação a algumas falas dela à animação clássica, a conversa é outra, mas eu já falo disso mais pra frente. Outro ponto polêmico foi quando mostraram os anões inteiros feitos de CGI, e um CGI que parece de PlayStation 3, o que acabou desagradando muita gente pelo fato deles terem ficado bem estranhos, onde poderiam ter contratado atores reais para os papéis e usado o CGI nos rostos para dar esse tom mais lúdico, até porque recurso para isso a Disney tem. O filme teve outras polêmicas, como a Gal Gadot sendo a Rainha Má, onde a rainha não precisava eliminar a Branca de Neve para ser a mais bela de todas. Porém, o foco do vídeo não está nas polêmicas, mas é um fato que elas foram um dos principais fatores para terem feito esse filme nascer morto. Em relação à história e enredo, o filme até que tem seus méritos, como o começo, onde explora um pouco sobre como e quem eram os pais da Branca de Neve, o rei e a rainha do reino que não vemos na animação, sobre como a Rainha Má surgiu e até sobre a sua relação com a Branca de Neve. E isso até que foi legal, apesar de ter ficado no raso. O filme também apresenta nessa parte o Jonathan, que aqui é meio que o príncipe da animação, mas aqui ele não é um príncipe, e sim um tipo de revolucionário que pertence a um grupo que se opõe ao governo da Rainha Má e que defende o governo do rei, no caso o pai da Branca de Neve, que foi pra guerra há muitos anos atrás e nunca mais voltou. Ele é apresentado como um tipo de Robin Hood, onde ele rouba comida para levar para o seu grupo, porém acaba sendo pego, e desde então o filme começa a trabalhar na relação entre ele e a Branca de Neve, já que na animação vemos muito pouco do príncipe e da relação entre os dois. Porém, mesmo assim, ficou a desejar, já que as coisas acontecem rápido demais. Já em relação à atuação, eu não acho que a maior parte do elenco tenha feito um trabalho ruim, porém, aqui voltamos a um ponto crucial do filme, a Rachel Zegler, que canta bem e nos musicais teve seu mérito, mas quanto à atuação, a história é outra. E para piorar, o papel dela é justamente o papel principal do filme. Fato é que, no geral, a atuação dos outros demais personagens não foi de todo mal, mas quando a atuação da protagonista não foi boa, aí piora a impressão de que o filme foi ruim. E para completar as bombas desse filme, nós tivemos acréscimos e mudanças na história em comparação ao original. Uma coisa que tem que deixar bem claro é que colocar acréscimos ou fazer certas mudanças não é necessariamente algo ruim. Porém, eu tinha falado que os acréscimos do começo até que foram decentes, porém os outros demais não dá pra dizer a mesma coisa, como a relação entre a Branca de Neve e o Jonathan que mencionei agora há pouco, já que a relação dos dois se desenvolve de uma maneira que pareceu meio preguiçoso. Na verdade, a causa disso é principalmente o beijo lá no final que desperta a Branca de Neve, já que sempre foi esquisito o fator do príncipe surgir do nada e resolver beijar alguém que julgavam estar morta.
por mais que a gente tenha visto ele bem pouco no começo. Só que apesar de terem tornado esse final menos aleatório, é muito nítido que a construção entre o Jonathan e a Branca de Neve gira única e exclusivamente em torno desse final, e não há uma preocupação em desenvolver a relação dos dois num todo, o que dá uma sensação de que tudo que envolve os dois ser meio plástico e forçado. Em relação ao grupo do Jonathan, aquela galera que é meio que uma resistência / revolucionários, eu acho que é o famoso caso de que não fede nem cheira. Eles não são ruins, e até têm um certo carisma, mas também não são personagens super memoráveis, tanto que eu só lembro do anão que dizia saber atirar com uma besta. Agora um ponto negativo foi a questão da beleza de aparência e beleza interior, onde no fim, a Branca de Neve não supera a beleza da Rainha Má pela aparência, mas sim pela beleza de seu coração, superando a rainha em questão de caráter. E esse é um fator que simplesmente não tem como defender. Durante o filme inteiro, a rainha pergunta sobre ela ser a mais bela pro espelho, se referindo à questão de aparência, onde o filme deixa bem claro que para ela o que importa é a beleza externa, tanto que ela se demonstra extremamente vaidosa quanto à sua aparência. Outra prova de que o foco dela era a beleza externa é de quando ela consegue envenenar Branca de Neve com a maçã, e ao retornar ao castelo e perguntar ao espelho quem é a mais bela, o espelho diz que a rainha voltou a ser a mais bela, e ainda ressalta o coração invejoso da personagem. Só que aí chega no final, onde a Rainha Má acaba ficando encurralada, já que Branca de Neve, os anões, o grupo do Jonathan e os outros cidadãos do reino se juntam contra a Rainha Má, e então ela corre para o espelho para perguntar sobre quem é a mais bela, numa tentativa de buscar um último refúgio para compensar aquela situação. A essa altura do campeonato, nem dá mais para dizer que é os 45 do segundo tempo, e sim os acréscimos, e justamente nesse momento o espelho muda o conceito de beleza, onde ele afirma que Branca de Neve possui uma beleza interior maior que a da Rainha Má. Logo, Branca de Neve é a mais bela. Só que até então, o espelho em nenhum momento usou de conceito de beleza interior ou de caráter para responder quem era a mais bela, sendo claramente o conceito usado o da beleza externa até então. Ou seja, o filme meteu um a essa altura do campeonato, sem nenhum preparo prévio ou algum motivo plausível. Uma coisa que é bom deixar claro é que um retcon em si não é defeito, quando bem utilizado, o que não foi o caso aqui, já que não teve um preparo, como eu falei, e também porque foi nítido que o filme apelou para esse conceito, porque não ia dar para superar a beleza da Gal Gadot. Só que o público não é idiota e percebe esse lado cretino da produção. Ok, já falei um pouco sobre o filme e chegando a uma conclusão, ele não é um filme de todo mal, tendo até alguns méritos, como na parte musical, por exemplo. E na minha opinião, não é um filme abominável como Dragon Ball Evolution ou Cats, mas sim um filme medíocre, isto é, se o filme não fosse uma adaptação, e isso muda tudo. Como eu falei, o filme em si é medíocre, porém, o público no geral tratou esse filme como algo horrendo e ofensivo, e é aqui que eu acho que tá o X da questão do porquê esse filme foi tão odiado desde o momento em que descobriram que Branca de Neve teria uma adaptação em live action. Fato é que a Disney passou por um momento conturbado nas suas produções, onde agora, aparentemente, eles estão mudando isso. E apesar de eu não gostar de falar sobre cultura woke e lacração, é inegável que esse período da Disney teve como um foco pautas políticas e ideológicas. Eu não vou entrar nesse mérito sobre a Disney ter tentado agradar minorias ou tentar chamar a atenção de novos investidores, mas Branca de Neve ter sido anunciado ainda durante esse momento da Disney foi algo alarmante para o público e acabou sendo como muitos temiam, já que esse filme foi praticamente um último respiro dessa fase da Disney. É um fato que esse filme, apesar de um pouco mais discreto, tem sim um certo viés, onde as próprias afirmações da Rachel Zegler confirmam isso. O que se fosse num filme isolado, teria uma polêmica, mas não igual a que foi. E ao meu ver, isso também aconteceu, porque o filme tenta se mostrar melhor e desmerecer a versão original. Tudo bem você achar que a animação de Branca de Neve tem seus problemas da época, mas você fazer o que esse filme fez de tentar desmerecer a animação nas entrelinhas é praticamente a profanação de todo um legado, tanto da empresa Disney quanto do próprio Walt Disney. Sacrilégio. A animação de Branca de Neve foi um marco para todo mundo das animações e para o cinema no geral. Além de que, se a Disney tem a fama que tem hoje e ela é o que ela é hoje, parte dos créditos vai para a animação de Branca de Neve. Ou seja,
esse live action deu a impressão de que a Disney cuspiu no próprio prato. Chegando a uma conclusão, eu não acho que o live action de Branca de Neve foi tão mal visto apenas por questões de ideologia ou política, mas também porque ele tenta desmerecer a animação. E isso, além de mexer com todo um legado, é uma gigantesca hipocrisia, visto que é um marco tanto para a Disney quanto para os seus fãs. Ou seja, Branca de Neve não foi odiada pelo filme em si, mas por tudo aquilo que ela quis ser e representar, desmerecendo em partes o trabalho do próprio Walt Disney. Porém, a própria Disney aparenta ter se tocado da mancada que foi esse filme, tanto que eles tentaram esconder o trailer junto do trailer de Superman. Pode ser que esse momento turbulento da Disney esteja começando a passar, e com isso, ela volte a fazer filmes que atraiam novamente o público, trazendo assim de volta a tão famosa magia Disney. Mas isso aí já é papo para outro vídeo.